Boa tarde a todos. Esta é a segunda edição deste ciclo de webinars dedicado ao Covid e ao Estado de Direito. O primeiro webinar foi sobre a justiça digital e contou com uma vasta participação de muitos dos nossos parceiros, desde o Brasil até Timor-Leste. Este segundo webinar diz respeito à saúde pública e Estado de Direito. Temos um leque muito importante de oradores de Moçambique, de Angola, do Brasil e de Portugal, que nos vão dar uma apresentação, que nos vão dar uma exposição mais profunda sobre as implicações desta pandemia, numa perspectiva de saúde pública e na sua interseção com o Estado de Direito democrático. Teremos como moderador o nosso consultor científico do PACED, o Dr. Nuno Coelho. Passava agora a palavra ao Dr. Nuno Coelho. Desculpem, no melhor pano cai a nódoa, eu não tinha o microfone ligado. Muito boa tarde a todos. Insisto de novo que a saúde pública e o Estado de Direito é um tema da maior atualidade. Mesmo que não pensássemos que era, a realidade trata-nos de convencer rapidamente, uma vez que o nosso cotidiano é completamente condicionado por essa realidade. Os efeitos adversos da pandemia Covid-19 suscitam também questionamentos diversos e transversais ao direito e, designadamente, ao direito enquanto instrumento governativo. O que se encontra aqui em jogo à escala global é deveras complexo, na articulação dos pressupostos próprios da saúde pública, como agora se constata duramente na prática. Trata-se de um exercício dos mais difíceis de fazer em termos de governação. Nas duas últimas décadas, assistiu-se ao ressurgir do direito à saúde pública e da reforma da legislação sobre este tema, na definição de um quadro jurídico-legal que permitisse às autoridades públicas, nomeadamente às da saúde, atuar de forma rápida, concertada, ética e juridicamente fundamentada, em face das emergências em saúde pública com esta relevância. A planificação de uma emergência de saúde pública, para além daqueles aspectos centrais que têm a ver com a adoção de medidas de detecção e controle da emergência sanitária, como a própria declaração da situação de emergência por razões de saúde pública, no fundo desenvolve uma panóplia de assuntos ligado com desde a gestão dos recursos humanos à proteção das pessoas e medidas de exceção que acompanham todas as demais áreas de governação que são afetadas mais direta ou indiretamente com a situação da epidemia. A noção de estado de emergência também emergiu nas nossas realidades nacionais e globais. Ela possibilita uma dessas vias de garantia jurídica para a indispensável regulação e tratamento jurídico das situações de pandemia. O direito à emergência passou a ser visto como um instrumento fundamental de governação que procura buscar justamente a solução mais adequada a um cenário de risco mundial de calamidade sanitária provocado pela pandemia. Mas este mesmo direito de emergência também poderá ser indutor de processos mais duradouros e crescentes de limitação dos direitos fundamentais e da erosão da democracia em países ou regiões em que o Estado se encontra ainda mais fragilizado. Trata-se de um tema que também tem uma evidente relevância internacional, não só pelos instrumentos relevantes de cariz internacional que têm que ser interpelados, mas também pela coordenação de instituições internacionais e nacionais que tem que ser realizada. Estou a falar, nomeadamente, da Organização Mundial de Saúde e muitas outras que são convocadas para o tratamento tanto da crise pandémica como das crises que lhes estão associadas. Mas, para falar sobre estes aspectos essenciais da relação entre a saúde pública e o Estado de Direito, no contexto da atual pandemia, convidámos várias personalidades que nos diversos países de língua portuguesa acompanham a ter refletido de forma aprofundada sobre estes temas de inegável importância. Trata-se do segundo evento virtual
que virá enriquecer em muito a temática do dossiê Covid e Estado de Direito que o PASED, no fundo, disponibiliza aos todos os países beneficiários. Temos connosco, embora com algumas dificuldades ainda de presença, mas penso que na continuidade vamos ter efetivamente presentes, Dalmásia Cossa, que é advogada e mestre em Direitos Humanos, tem uma tese sobre matéria de saúde pública, é assessora do Ministério da Saúde de Moçambique, presidente da Associação Moçambicana das Mulheres de Carreira Jurídica. Também, por ordem alfabética, já disse, Francisco João Carvalho Neto, secretário para os Assuntos Judiciais e Jurídicos da Casa Civil do Presidente da República de Angola, tem uma pós-graduação na área de Direito Público com especialização na área da Administração Pública, foi consultor e membro de diversos projetos e comissões de reforma do Estado. Luciana da Veiga Oliveira, foi advogada, procuradora do Estado do Paraná e agora é juíza federal desde 2000, coordenadora do Comitê Executivo de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, no Paraná, desde 2013. E por último, também por ordem alfabética, Paula Lobato Faria, professora de Direito da Escola Nacional de Saúde Pública, da Universidade Nova, Portugal, doutoramento na área de Direito Pública, coordenadora do Programa de Doutoramento em Saúde Pública e do Departamento de Ciências Sociais em Saúde, coordenadora de projetos internacionais de investigação em saúde, bioética, direitos humanos e riscos da governação, contribuiu para projetos legislativos no campo das doenças contagiosas e da proteção dos dados genéticos. Também é romancista, tem 2 obras publicadas muito recentemente, publicou Imaculada e Tundavala. No fundo, este último romance remete-nos um pouco para os países de língua portuguesa e nomeadamente para Angola. Mas não é sobre isso que vamos falar, se calhar infelizmente. Há outros temas mais importantes na atualidade, ou pelo menos de importância vital. Caros debatedores, caras debatedoras, estás em franca maioria neste caso e, portanto, tenho que começar a utilizar mais o género feminino. Permissão para usar o vosso primeiro nome, é isso que vamos fazer aqui no nosso diálogo, para facilitação do diálogo e da comunicação. As redes sociais e as plataformas digitais são mais democráticas por princípio. Eu chamo-me Nuno Coelho, sou juiz desembargador, acompanho o PASED como consultor científico. Aqui simplesmente Nuno, por favor, vou moderar ou animar esta discussão. Como é usual nas nossas conferências online, sintam-se livres para intervir ou para comentar o que for dito a propósito ou fora das minhas sugestões e questionamentos. Temos 60 minutos, agora um pouco menos, e vamos utilizá-los da forma mais eficaz e interessante possível. E eu vou começar pela doutora Luciana. O seu trabalho é desenvolvido pelo Comitê Executivo de Saúde, é um trabalho desenvolvido pelo Comitê Executivo de Saúde do Conselho Nacional de Justiça. No fundo, é uma espécie de órgão de gestão e de governação do judiciário brasileiro. Para os nossos países, a entidade mais aparentada será os Conselhos Superiores de Magistratura, embora o Conselho Nacional de Justiça tenha talvez uma matéria mais ampla, inclusive do ponto de vista legislativo. E qual foi o impacto produzido pelo Covid-19 na vossa atividade? O facto de o Brasil não terem sido adotadas medidas paritárias, ou pelo menos uma política nacional, pelo menos conhecida, ao nível federal. A primeira pergunta que eu tinha para fazer, eu não sei se me ouviu na integralidade ou se há problemas de som que estão. Eu ouvi, Nuno, só cortou um pedaço, mas eu acho que eu peguei toda a pergunta. Se calhar o pedaço tem a ver com o facto de não existir, pelo menos divulgada ou internacionalmente, uma política nacional de combate e de prevenção ao Covid-19 e, no fundo, como o CNJ é uma entidade federal, nacional,
no fundo, quais as competências do CNJ e, no fundo, se a atual situação também governativa e política no Brasil lhes trouxe dificuldades acrescidas. Vocês me ouvem? Sim. Nuno e demais colegas, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. É um prazer imenso estar aqui, participando desse evento e principalmente aprendendo e ouvindo a experiência dos outros países. Então, só rapidamente para entender o contexto do Conselho Nacional de Justiça. Ele criou comitês em todos os estados brasileiros para acompanhar as ações que envolvam direito à saúde. A ideia que move esses comitês é que eles sejam um espaço de diálogo franco, aberto, que valorize a liberdade de manifestação, a experiência, a trajetória particular de cada um, porque esse seria o melhor cenário para a gente construir soluções, né? Então, a composição é muito plural, participam membros do judiciário, médicos, farmacêuticos, gestores da saúde pública e privada, advogados públicos e privados, Ministério Público, pacientes, é muito aberto e o debate é muito amplo, né? Já no início, quando ouvimos as notícias da pandemia, em especial as vindas da Europa, havia um grande receio de como iríamos enfrentar essa pandemia aqui no Brasil. Não só porque nós víamos a dificuldade dos países atingidos, com notícias de hospitais lotados, gestores tendo que fazer escolhas, mas principalmente porque tínhamos a consciência que a nossa estrutura de saúde era menor e menos equipada do que aquela dos países europeus. Aqui nós convivemos com 2 sistemas de saúde, a saúde pública, de acesso universal e igualitário a todos os brasileiros, independentemente de qualquer requisito ou de contraprestação, e a saúde privada. Mas 75% da população, ou seja, mais de 150 milhões de pessoas, depende exclusivamente do sistema público. E esse sistema já vinha com várias deficiências antes da pandemia, até porque há muito tempo ele vem sendo subfinanciado. Então, a pandemia trouxe muitos desafios. Para tentar ajudar a equipar o sistema de saúde, os comitês do CNJ atuaram já no início, junto aos tribunais, auxiliando na destinação de recursos do judiciário para o sistema público de saúde, recursos que vieram principalmente do cumprimento de penas, né, na esfera criminal. Depois disso, atuamos criando apoio aos juízes que atuariam na área, organizando fluxos, fornecendo material, apoio técnico, mas principalmente tentando criar um canal de diálogo rápido entre os gestores dos hospitais e o judiciário, uma resposta pronta diante de uma demanda instaurada, ou mesmo até para evitar as demandas. Atualmente, nós continuamos ouvindo a gestão semanalmente, ouvindo os hospitais, todos os atores da área médica, monitorando a pandemia e vendo o que pode ser feito dia a dia para manter a estrutura, identificar caminho, buscar recursos, mas principalmente dando o apoio técnico. Passando para a segunda parte da sua pergunta. A falta de adoção de medidas paritárias pela esfera federal, ela trouxe certamente muitas dificuldades. A falta de uma orientação certa e precisa, que traga confiança e segurança para a população, ela gera desorientação, ela gera medo, e não são boas combinações para o enfrentamento de uma pandemia. O cenário é complexo, não cabem soluções improvisadas. O nosso sistema público de saúde é um sistema com muitas assimetrias, principalmente em decorrência das profundas desigualdades regionais que nós temos no país. Além disso, boa parte da nossa população vive sem saneamento básico, em grandes aglomerações urbanas. Há um número muito grande de pessoas em situação de rua. Nós temos uma grande população carcerária que está custodiada em locais superlotados. No início da pandemia, o nosso índice de desemprego já era de cerca de 11%, 4 em cada 10 brasileiros que trabalhavam trabalhos informais, ou seja, não tinham garantias das leis trabalhistas. Então, esse cenário, ele confronta a recomendação da Organização Mundial de Saúde de distanciamento, isolamento social, para poder diminuir a velocidade do contágio do coronavírus. Então, além de um sistema subfinanciado e com dificuldades, nós temos outros agravantes para o enfrentamento da pandemia. Deveria, sim, existir uma sólida articulação entre as 3 esferas de governo, com um foco efetivo em combater a pandemia e cuidar da população, porque a falta de interação harmônica entre os gestores, ela gera muita desorientação, tanto nos profissionais de saúde, quanto na população, em todas as áreas, nas questões de isolamento, de distanciamento, em relação aos protocolos que estão sendo utilizados no combate à Covid e assim por diante. Nós não temos uma orientação certa e precisa para todo o país.
E essa desorientação, ela acaba gerando muitas vezes medidas inoportunas, precipitadas, muitas vezes equivocadas, como a gente tem visto na mídia, que vocês estão vendo aí também. Mas esse é o cenário que nos foi colocado e, de alguma forma, a gente vai ter que lidar com ele. Muito bem, muito bem. Luciana, é um grande desafio, com certeza, no fundo, gerir esta situação no Brasil, num país continental, e pegando um pouco naquilo que disse, eu perguntava agora à Paula, no fundo professora de Direito da Escola Nacional de Saúde Pública. No fundo, esta situação foi assumida como calamidade sanitária pela maior parte dos Estados. Há mecanismos jurídicos e constitucionais inerentes a estas situações de exceção. Corresponderá um estado de emergência com especiais condicionamentos atentas às características pandémicas aqui salientadas. Já se foi falado do isolamento e do distanciamento social. Em Portugal, falamos agora de Portugal, assistimos a um debate constitucional aceso sobre o enquadramento destes mecanismos constitucionais, o estado de emergência, o artigo 19 da Constituição da República, a lei especial do estado de sítio e do estado de emergência, e os mecanismos legais previstos na Lei de Bases de Proteção Civil e na Lei do Sistema de Vigilância em Saúde Pública. E eu pergunto como é que uma professora de Direito, uma escola de saúde pública, no fundo, é preciso, no fundo, convocar a saúde pública também para refletir sobre estas questões. Também esteve envolvida em reforma das leis de saúde pública portuguesa. Como é que a Paula, no fundo, vê esta polémica? Paula, terá que clicar no microfone. Agora estão-me a ouvir? Sim, estamos a ouvir todos. Ok, é que isto muda sem eu fazer nada. Ok. Bom, Nuno, boa tarde a todos, é um grande gosto estar aqui e com todos estes colegas de vários países de expressão portuguesa e portanto, eu não podia estar mais satisfeita por poder participar, portanto, neste evento. Se me deixarem de ouvir, digam. Em relação ao que o Nuno falou, eu diria que a parte jurídica, eu creio que está bem acautelada no nosso país. Creio que a nível, sobretudo, do estado de emergência e da forma como ele deve ser instituído. Nós temos também uma lei que não é uma lei de saúde pública propriamente, é uma lei ligada à vigilância epidemiológica. Portanto, eu diria que nós precisamos de uma lei de saúde pública, mas não a temos ainda. No entanto, as maiores dificuldades que eu notei são dificuldades até que talvez se identifiquem nos outros países que estão aqui presentes. E então, essa dificuldade, eu diria que é de duas ordens de grandezas. A primeira, eu creio que houve uma dificuldade, há uma dificuldade nas sociedades contemporâneas, e talvez em algumas mais do que outras, de uma certa sobreposição de poderes e de simultaneidade de hierarquias. Por exemplo, em Portugal, nós vemos a Diretora-Geral da Saúde, neste momento é uma mulher, mas portanto, o cargo de Diretor-Geral da Saúde em Portugal é um cargo que se consubstancia também na pessoa máxima da Autoridade de Saúde em Portugal, com poderes fortíssimos, portanto, poderes de execução prévia, portanto, ao nível, por vezes, do poder de juízes, e ao mesmo tempo é uma figura política, digamos que dependente do Ministro ou da Ministra da Saúde. Portanto, esta simultaneidade de hierarquias cria em Portugal uma série de perplexidades que por vezes não resultavam bem em saber aquilo que as populações deviam fazer e aquilo que depois os intermediários, como por exemplo os presidentes das câmaras, etc., deviam fazer. Portanto, há aqui
uma pequena confusão que não sei se é passível de ser sanada entre certas figuras fundamentais numa crise de saúde pública e que, portanto, ficam, de certo modo, criam perplexidade. Mas isto liga-se a uma dificuldade que eu creio ser muito patente portanto, naquilo que nós vimos em relação à crise Covid em todo o mundo, que é o imiscuir da política com a ciência e, portanto, com a saúde pública. Ou seja, nós notamos que há, e aliás eu creio que em Portugal isso foi muito notório, uma certa decadência na confiança dos peritos. Portanto, houve alguma dificuldade em fazer com que os peritos em saúde pública se conseguissem afirmar. Em Portugal eu acho que isso correu bem e creio que é por isso que nós conseguimos uma situação razoavelmente boa em termos, portanto, do achatar da curva. Foi que, de certo modo, nós não tivemos, digamos que, conflitos dos partidos em oposição no Parlamento em relação às medidas de saúde pública. Portanto, os partidos políticos mais importantes em Portugal convergiram na opinião em relação ao que fazer em termos, portanto, epidemiológicos. E eu acho que isso é, de facto, algo que está a acontecer no mundo, que é, através, sobretudo, das opiniões que são dadas sem grande base nas redes sociais e noutro tipo de fóruns, de fora. E de facto nós precisamos de continuar a ter confiança na peritagem científica e criar, portanto, um princípio da precaução em saúde pública em que basta haver uma evidência de que há um perigo, um bocadinho na linha do princípio da evidência, como por exemplo res ipsa loquitur, ou seja, temos uma evidência de que há um problema, de que há um perigo, e agir em conformidade. Portanto, eu diria que são estas foi aquilo que eu notei mais em Portugal, mas que no final de contas se conseguiu sanar sem grandes, portanto, danos para a saúde pública. Muito bem. A Paula trouxe-nos o retrato das questões mais prementes na situação portuguesa. Eu passava agora para o Dr. Francisco João Carvalho Neto. Nós, de início, combinámos todos chamar-nos pelo primeiro nome, portanto, seguindo a mesma regra dos demais participantes, eu pergunto ao Francisco como podemos caracterizar este embate do Covid-19 em Angola. Quais as principais soluções legais adotadas e quais os maiores problemas suscitados na sequência das declarações de estado de emergência e depois do estado de calamidade? Penso que Angola seguiu um percurso idêntico ao que aconteceu em Portugal, primeiro pelo estado de emergência e depois pela situação de calamidade, mas para retratar esses aspectos, eu passo-lhe a palavra. Alô, muito boa tarde. Estão a ouvir? Boa tarde. Alô? Estamos Boa a tarde. ouvi-lo. Estão a ouvir-me? Estão? Estás a ouvir? Primeiro, gostaria de agradecer pelo facto de ter sido convidado para participar numa tão importante conferência de técnicos e quadros ligados aos diferentes países de expressão portuguesa, numa matéria que é premente atualmente, que é a questão ligada à pandemia da Covid-19. Indo diretamente àquilo que as suas questões em relação ao impacto da pandemia em Angola, começo por caracterizar nos seguintes termos. Quando surgiu os primeiros casos de Covid no mundo, e depois tendo ele disseminado, aparecido primeiramente em Portugal, a nossa autoridade sanitária em Angola, neste caso o Ministério da Saúde, tomou a liberdade logo de início numa espécie de uma circular,
que fez sair a recomendar a não entrada no território nacional de pessoas oriundas de alguns países do mundo. Nesses casos, parecia-me que seria o Irão, a Nigéria e inclusive mesmo da China. Este despacho da senhora ministra da Saúde, na altura, gerou alguma polêmica, alguma inquietação, porque perguntava-se na questão da legitimidade legal, se seria ela mesmo a proceder desta forma. No entanto, como autoridade sanitária, entendia-se que ela poderia fazer isto, porque até a nossa legislação sanitária permite, atribui poderes a ela enquanto autoridade sanitária. Só que, a nossa lei sobre o regime sanitário nacional está contido numa lei muito antiga, uma lei acho que de 1987. Nesta esteira discutiu-se bastante e nós fomos discutindo a nível do Executivo e partimos para um outro instrumento legal, que foi o Decreto Legislativo Presidencial Provisório, que foi publicado em 18 de março, na qual foram suspensos a circulação fronteiriça, proibidos os aglomerados populacionais, decretou-se a quarentena e uma série inclusive fez-se recurso requisitou-se recursos financeiros extraordinários para preparar o impacto da pandemia no nosso país. Em função disto, mas este decreto legislativo presidencial, por força daquilo que está estabelecido na Constituição, tinha apenas uma validade de 15 dias e procurou-se, na altura, criar um instrumento legal mais consistente e de acordo com a Constituição para criar uma série de normas e medidas que pudessem, de alguma forma, acautelar tudo aquilo que seria o mitigar da transmissão do vírus na nossa sociedade. Porquanto nós ainda temos um sistema de saúde um bocado não tão consistente e tão robusto, então preferíamos atacar a prevenção do que atacar nas causas. Então preferimos atacar por aí e nesta ordem de ideias acabamos por decretar em 25 de março o estado de emergência. O estado de emergência decretado em 25 de março acabou por, como por vós sabidos, limitar uma série de direitos, suspendeu os direitos de reunião, o direito de circulação, o direito de mobilização, estabeleceu uma cerca sanitária nacional, estabeleceu também cercas sanitárias a níveis provinciais. Quer dizer que nós, independentemente de haver uma cerca sanitária a nível nacional, quer dizer que ninguém podia entrar para o território nacional nem sair, também não se podia sair das próprias províncias, ok? Existiam as cercas provinciais e inclusive as cercas municipais. A única coisa que estava autorizada são os voos humanitários, quer dizer que a saída e a entrada para o país seriam apenas para questões humanitárias, quer dizer que a evacuação de cidadãos estrangeiros, ou por questões de saúde, ou por questões inclusive de serviço, a diplomacia, os nossos representantes do poder pudessem se deslocar a outras entidades por razões de serviço, isto foi permitido. Fomos evoluindo, na esteira disso também foram orientados os diversos departamentos ministeriais para, no âmbito das suas competências, de acordo com aquilo que seriam as suas especificidades, regulamentarem as suas atividades em prol da mitigação da transmissão do vírus. O grande desafio que tivemos para regulamentar este processo esteve ligado à questão relativa à nossa economia. Porquanto vocês sabem que grande parte da nossa economia é informal. E ao ser informal,
quer dizer que grande parte da população tem que se movimentar de um lado para o outro e, ao mesmo tempo, para garantir a sua alimentação, garantir a sustentabilidade da sua família. E, nesta ordem de ideias, criou-nos alguma dificuldade em manter, por exemplo, pessoas que tinham que se alimentar e que o alimento ou o sustento dessas pessoas provém daquilo que vão fazendo dia. E nesta esteira nós conseguimos limitar que o mercado informal, em vez de funcionar todos os dias, funcionasse apenas num período, num horário, quer dizer, que iria das 6 até as 13 horas e funcionasse apenas 3 dias da semana. Conseguimos, e os mercados formais, quer dizer, os supermercados para a venda de produtos essenciais, também funcionassem até às 13 horas, das 7 até as 13 horas. Aí foi o nosso grande desafio. Prova disso é que nas várias prorrogações que nós tivemos a nível do estado de emergência, se vocês puderem verificar nos vários diplomas que foram aprovados, nós alteramos várias vezes esta questão relativa ao mercado informal e à venda ambulante. Saímos dos 3 dias de venda informal, que é a terça, quinta e o sábado, e passamos para os 5 dias da semana, quer dizer, retiramos o sábado e o domingo. Não, retiramos o domingo e a segunda-feira para processos de higienização, etc. E aumentamos, inclusive, também o período de venda. Porque as pessoas reclamavam, porquanto havia necessidade delas continuarem a ir buscar o seu sustento e nós tivemos que abrir um bocadinho este pressuposto. Ainda nessa esteira, se vocês verificarem também nos nossos instrumentos legais, nós tivemos também um grande trabalho, porque o nosso serviço de transportes públicos não é assim tão robusto, nem tão... E ele é sustentado, na sua maior parte, por pessoas do mercado informal. Mas, no entanto, temos as viaturas, temos os veículos, os autocarros, etc. Mas também ainda temos o outro pressuposto do mercado informal, que é o serviço de mototáxi. E, tendo em conta a proximidade das pessoas neste serviço de mototáxi, fomos obrigados a suspender o exercício deste tipo de serviço, porque, tendo em conta a proximidade que as pessoas têm no serviço que se usa, entendemos que seria uma fonte imediata e rápida de contágio. Por isso, entendemos suspender este tipo de exercício, mas que, de alguma forma, se vocês verificarem logo de seguida, ele foi suspenso do ponto de vista daquilo que seria o trabalho normal que deveriam fazer, o transporte de pessoas, e passou a ser uma espécie de entregadores de mercadorias. Deixaram de fazer transporte de pessoas e passaram a fazer entrega de mercadorias, quer dizer, mantendo aquilo que é o sustento dessas pessoas que trabalham também neste segmento e que de alguma forma exigiam que teriam que trabalhar porque senão não manteriam o sustento delas. Muito bem. Em formas gerais, foram estes os grandes desafios que nós tivemos, mas, no entanto, a conversa mantém-se aberta e eu acho que... Muito bem, vamos ter, com certeza... tinha respondido tudo nesse... muito bem, pois vamos... aquilo que o Nuno pediu. Muito bem, vamos desenvolver estes aspectos depois de seguida. Eu agora, no fundo, dirigia uma questão à Dalmásia, que já está presente. Moçambique é também um país que, no fundo, tem uma declaração de estado de emergência. Sabe-se que ao confinamento está a seguir uma fase de desconfinamento, mas queria que a Dalmásia nos trouxesse também, no fundo, o retrato daquilo que se passou em Moçambique e nomeadamente, estando a acompanhar a questão no Ministério da Saúde, mais diretamente com as autoridades de saúde.
Uma coisa que se também pode inferir daquilo que já foi aqui dito é que esta crise sanitária também pode implicar uma crise humanitária, infelizmente. E, no fundo, a crise económica, a crise pandémica vai seguir-se uma crise económica, isso nos-á, com certeza, um saldo mais negativo para as desigualdades sociais e um agudizar do risco de violação dos direitos humanos, sobretudo em algumas geografias. Quais, para além tanto dos mecanismos legais, quais serão os mecanismos de cooperação económica e jurídica que podem ser desenvolvidos para minorar este embate social e económico da Covid-19? Dalmásia, não sei se conseguiu registar as questões que eu levantei. Sim. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar os colegas do painel e dizer que Moçambique estamos todos bem. Nós estamos a registrar neste momento, desde o dia 2 de agosto, a segunda prorrogação, desde o 1º de junho, a segunda prorrogação do estado de emergência. Basicamente, o que Moçambique fez foi igual a Angola. Aceleramos primeiro quando se registrou o primeiro caso, que foi um caso importado. Passamos logo para as medidas da fase 2 e sucessivamente para a fase 3 e depois entramos no primeiro estado de emergência. Agora, para nós existem vários desafios, dentre os quais é começar a equacionar como é que nós vamos fazer o processo de desconfinamento, porque a partir de 30 de junho, pela nossa Constituição, nós não podemos fazer uma nova prorrogação do estado de emergência, a não ser que se altere a Constituição da República. Os desafios são enormes, enormes mesmo. Eu estava a ver aqui, neste momento, a oportunidade que nos surgiu com esta pandemia é produzirmos uma lei de bases de saúde pública que já está em marcha para o governo decidir nos próximos dias e que estas matérias que fomos legislando ao longo dos decretos presidenciais e nos decretos de implementação das medidas administrativas vamos tratar lá. É a primeira lei abrangente de saúde pública. Nós tínhamos apenas uma lei bastante restritiva que se cingia à higiene de alimentos. Em termos de cooperação, concordo sim que Moçambique tem um sistema de saúde subfinanciado, como sabem. Nós dependemos muito da cooperação tanto dos parceiros da sociedade civil, parceiros privados, parceiros das organizações internacionais e de todo mundo de uma maneira geral. No âmbito jurídico também também estamos a pensar em lançar mão a várias parcerias, principalmente na área do processo de elaboração legislativa, na área da saúde. Ainda somos poucos juristas em Moçambique que abraçam a área da saúde pública. Leva-nos para vários desafios, nomeadamente, nós somos um país, como o colega da Angola esteve a falar, na sua fala, que tem muitas similaridades com Moçambique. Nós ainda temos um mercado informal muito grande. A ter algumas dificuldades de audição da Dalmásia, com certeza por causa da regularidade do acesso à internet. Eu iria aproveitar agora e depois retomaríamos a Dalmásia mais de seguida para lançar uma outra questão à Paula, enquanto não conseguimos retomar a Dalmásia. Não sei se João Pedro podemos passar então à Paula. Fala-se aqui muito falou-se já.
Dalmásia, estamos a ter algumas dificuldades em ouvi-la e perdemos cerca dos os últimos 3 minutos daquilo que disse. Eu não sei se a sua ligação já está mais estável, com certeza. Não sei se nos pode sintetizar um pouco aquilo que disse nos últimos minutos e depois passaríamos a outra questão, está bem? O que eu quis dizer, sim. E o que eu quis dizer que, naturalmente, que vamos promover a cooperação jurídica, a cooperação geral para dar resposta cabal à pandemia e, sobretudo, pensar que tipo de medidas vamos fazer após desconfinamento, após estado de emergência na área jurídica, que não signifiquem, por exemplo, a restrição dos direitos e liberdades fundamentais que os colegas que me antecederam colocaram bem, e eu acho que a situação é similar, porque nós estamos na prorrogação do segundo estado de emergência e, pela nossa Constituição, provavelmente não vamos poder avançar para um outro estado de emergência, mas isto tudo vai trazer desafios na nossa organização, nos nossos mercados, a forma como é que se organizam os agregados familiares, uma série de a questão dos alimentos, proteção social básica e também outras demandas que têm a ver com o funcionamento dos próprios serviços. Era o que eu estava a dizer de uma forma geral e dizer que também aos colegas do painel que eu fiz um resumo do que eu trazia para partilhar e vou fazer chegar ao professor Nuno para partilhar pelos colegas, uma vez que a neta aqui em Moçambique, onde estou, não está grande coisa. Obrigada. Muito obrigado, Dalmásia. Combinámos de início tratar-nos pelo primeiro nome e eu também, a professora Paula Lobato Faria é professora, mas eu não sou professor de universitário, mas trato-me por Nuno, está bem, Dalmásia? Paula, há bocadinho eu estava, no fundo, já a enunciar uma pergunta. Falou muito concretamente do papel da política e da ciência numa situação pandémica como esta. E, de facto, é uma das coisas mais enriquecedoras que tem para a situação que estamos a viver, é, de facto, tentar balancear melhor, no fundo, o papel que a ciência nos pode trazer para regular, no fundo, estes tempos de incerteza em que estamos imergidos, não é? Esta situação de emergência é uma situação que vai avolumar à disrupção tecnológica, às alterações climáticas. E qual é o papel, no fundo, do direito? Qual é o papel que o direito pode ter no âmbito da saúde pública? Como é que o direito à saúde pode contribuir no campo da formação profissional? No fundo, é um dos aspectos que me parece que são centrais da investigação e, sobretudo, no delinear de políticas públicas de combate às epidemias ou uma pandemia, para que, no fundo, não estejamos outra vez confrontados com uma situação de quase surpresa, como foi esta, não é? Sim. A Organização Mundial de Saúde tem produzido algum trabalho relevante neste domínio? É uma outra pergunta que eu lhe faço associada a esta. Bom, Nuno, eu creio que tem aí várias perguntas. É óbvio que nós podemos ter a lei, nós sabemos que a lei é um instrumento fundamental na saúde pública. Aliás, a própria definição de direito da saúde pública tem a ver com o poder dos Estados, portanto, de manter a saúde das populações dentro de um princípio da proporcionalidade e, obviamente, balançando sempre direitos e necessidades, portanto, de confinamento ou outro tipo de restrições. Agora, o que podemos dizer é que, tal como também o Nuno estava a dizer, cada pandemia tem os seus contornos próprios e, como tal, cria sempre perplexidades, mesmo que a lei exista. Porque uma lei, como nós sabemos, somos todos de direito, sabemos que a lei não é uma panaceia, no entanto, mesmo assim, eu creio que nós tínhamos, e creio que isto é um pouco aquilo que eu tenho ouvido também dos colegas de painel,
eu acho que nós tínhamos alguns mecanismos importantes já na nossa legislação para fazer face ao Covid-19. No entanto, como o Nuno também dizia, é preciso haver um diálogo constante e de confiança entre os cientistas e, portanto, os governos e os políticos. E nunca pôr em causa, portanto, aquilo que dizem os cientistas, sobretudo quando nós sabemos que são, portanto, pessoas que são peritos nas áreas e que estudaram toda a vida estas matérias, como, por exemplo, tem havido, como nós sabemos, a nível, por exemplo, dos Estados Unidos, o quebrar de alguns financiamentos para investigação fundamental na área dos vírus ligados a morcegos. Nós sabemos, portanto, que tem tudo a ver com a questão que estamos a viver. Portanto, esta questão entra também na Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial de Saúde que também criou nesta crise alguns problemas, precisamente porque houve uma desconfiança do emissão política e os políticos. E nunca pôr em causa, portanto, aquilo que dizem os cientistas, sobretudo quando nós sabemos que são, portanto, pessoas que são peritos nas áreas. Não sei o que é que aconteceu. Está tudo bem, tudo bem. Ok, então só para terminar, eu diria que a nível da Organização Mundial de Saúde, que o Nuno referiu a Organização Mundial de Saúde, por isso estou a falar dela, eu creio que a Organização Mundial de Saúde nesta questão do Covid-19 também pecou por uma certa desconfiança que criou no mundo em relação a ter cedido a pressões políticas, que levou, aliás, como nós sabemos, a esta questão agora dos Estados Unidos saírem da organização, mas há algo que se está a passar e eu creio que é bom, que no fundo é que esperemos que a Organização Mundial de Saúde continue a ser uma organização que desenvolva as questões, portanto, básicas para evitar pandemias no mundo, e uma delas tem a ver com o ambiente. É fundamental, nós sabemos de fonte segura científica que os vírus são provenientes da vida selvagem, isto não há dúvida, e portanto tudo aquilo que puder existir no sentido de limitar o comércio e digamos que as más condições dos mercados, quer a nível da vida selvagem, quer a nível mesmo dos alimentos, sobretudo quando tem a ver com animais, isso será importantíssimo. Portanto, no fundo, a Organização Mundial de Saúde tem que ser uma organização em que o mundo confie, que não ceda a pressões políticas e que tenha uma preocupação com aquilo que na saúde pública é fundamental, que é o desenvolvimento sustentado e a proteção do ambiente e das condições, portanto, de vida dos animais e do comércio de carne de animais. Bem, Paula, muito obrigado. Temos que, no fundo, já nos estamos a aproximar da hora de fecho, eu tenho que ser mais rápido e mais sintético e também vou procurar que as respostas também sejam agora um pouco mais sintéticas. Luciana, numa homenagem que um centro universitário lhe fez no ano passado, aconselhou os jovens que procuram formação na área do direito da saúde, que além do conhecimento jurídico, no fundo, façam também um aprofundamento de diversas áreas do conhecimento, gestão pública e privada, área de saúde, estrutura do Sistema Único de Saúde, saúde suplementar, farmacologia, área médica. No fundo, há um ano já estava a adivinhar a pandemia deste ano de 2020, foi o que aconteceu. Não, eu não estava adivinhando. A minha preocupação sempre foi com a interferência do direito na área de saúde, sem qualquer amparo técnico, sem embasamento nas melhores evidências científicas, sem considerar a estrutura da gestão e o impacto das atuações. Pode ser profundamente desestruturantes, como infelizmente acontece muitas vezes aqui no Brasil, né? Aqui, eu não sei se todos sabem, mas nós temos uma judicialização que interfere nas decisões de política pública e mesmo em decisões médicas. Como a Paula disse, nós temos que dar uma deferência à ciência. Aqui no Brasil, vivemos um momento em que muitas decisões estão sendo tomadas sem qualquer amparo científico e até mesmo contra as conclusões da ciência. Então, eu acredito que aqueles que pretendem trabalhar com direito à saúde, não só os magistrados, mas todos os operadores do direito,
tem que explorar a interface com a medicina, a pesquisa, a farmácia, não há como se ter uma atuação ou mesmo uma decisão técnica adequada e responsável sem a interface com essas áreas. E a mesma forma em relação à gestão, principalmente nós aqui num país que temos um sistema público de saúde muito complexo, que pretende atender 210 milhões de pessoas. Então, para entender essa complexidade, é necessário uma interface com a gestão pública. Muito bem, Luciana. Ao levar a síntese como regra, e é bom que assim aconteça para uma boa gestão do tempo. Dalmásia, falávamos há pouco das questões ambientais e da relação que o homem tem com o ambiente, nomeadamente com a vida selvagem. Moçambique foi vítima de várias calamidades ambientais nos últimos tempos. O que eu lhe pergunto no fundo, é tirar algo positivo daquilo que mal nos acontece. Alguma da experiência acumulada com o tratamento das situações de calamidade está a servir para responder a esta nova calamidade que todos passamos e que Moçambique está a passar? Que tipo de responsabilidades têm sido assumidas pelo Ministério da Saúde em Moçambique para as várias áreas de incidência, incluindo a da Justiça, para o tratamento desta calamidade? Dalmásia, eu peço que ligue o seu microfone. Já está. Sim. Moçambique, há cerca de um ano, passou por 2 ciclones, Idai e Kenneth, e há menos de um ano surge a pandemia, e tem sido frequente pela localização geográfica de Moçambique passar por diversos ciclones, e dizer que essas questões ambientais levam em si várias doenças, tanto doenças respiratórias, de natureza hídrica, do foro digestivo. Então, em termos de resposta, Moçambique tem dado resposta a estas situações de calamidades, e com o Covid estamos a aprender um pouco dos outros países. A pandemia demorou a chegar a Moçambique, então foi um tempo suficiente para aprimorar o que nós tínhamos em termos de resposta à calamidade e estarmos a responder. Então, neste momento, nós temos, comparando com outros países da região, temos ainda muito poucos casos, mas foi o fato de nós também termos instituições já a funcionarem, como o Instituto Nacional de Gestão das Calamidades, que é coordenada a mais alto nível pela Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, que é para responder a estas questões ambientais, onde é que a saúde também tem um papel preponderante. Então, estes mecanismos todos foram acionados e estamos a trabalhar como distribuição de comida, alojamento das pessoas, e estas respostas têm que ser dadas todos os dias, porque nós já somos vulneráveis às alterações climáticas. E depois também a Paula e a colega do Brasil, que esqueci do nome, falaram do conflito homem-animal. Isto em Moçambique ainda é uma realidade. Estamos a fazer infraestruturas longe do meio da fauna bravia. Já temos escolas que, por exemplo, as serpentes já não incomodam as criancinhas quando estão a estudar, mas tínhamos muito situações de que a população invadia muito espaço dos animais. Então temos também desenvolvido políticas de reassentamento e outras legislações como forma de assegurar uma saúde eficaz à população, e também termos também a vida selvagem e a biodiversidade protegida. Em termos gerais, era isto, e na verdade estamos a gerir várias calamidades, né? E a pandemia, ainda estamos nesse processo, mas estamos em processo de reconstrução e a bom ritmo. Dalmásia, falava bem da articulação necessária entre os vários poderes do Estado e de várias áreas governativas. Eu faço uma pergunta agora ao Francisco. Que papel terão de assumir os vários poderes do Estado para melhor responder a uma crise pandémica como esta? No fundo, o Francisco faz parte de um gabinete, no fundo, da Presidência da República, o gabinete jurídico. No fundo, é aí que confluem as várias áreas governativas. E, no fundo, como é que se passou em Angola na articulação, e nomeadamente na área da justiça? Como é que... Eu sei que em Angola foi agora recentemente nomeada uma comissão para a reforma da justiça.
no fundo, como é que estas áreas governativas estão a coordenar-se em Angola para o combate a esta pandemia? Também tem sido uma oportunidade, no fundo, para trazer alterações que são necessárias há muito tempo em todos os países na área da governação. Eu peço que, no fundo, não estamos a ouvi-lo, terá que acender o seu microfone, ou então o João Pedro. Já está. Agora estão a ouvir? Já estamos a ouvir. Já estamos a ouvir. Agora deixamos de ouvir. Deixamos de ouvir outra vez. Francisco, deixamos de ouvir agora. Agora. Agora estão a ouvir? O que deve estar a acontecer é... Ok, já estamos a ouvir. Agora estão a ouvir. Ok. Já estão a ouvir. Pronto, é assim, em relação... eu acabei não falando antes sobre aquilo que entendia ser as várias medidas que foram tomadas em sede do aparecimento, do surgimento da Covid-19, porquanto a colega de Portugal já tinha discorrido quase, e nós tínhamos um sistema quase idêntico, os vários estados de emergência que fomos decretando, etc, etc, e depois até chegarmos agora ao estado de calamidade. Nós, neste momento, estamos a preparar o desconfinamento, que felizmente vai começar na próxima semana, aí por volta do dia 9, 10, porque sabe que foram tomadas várias medidas em sede da pandemia, como a suspensão de aulas, interdição de visitas aos presídios, aos hospitais, etc. Uma série de medidas semelhantes quase em todo o mundo. E preferia não discorrer mais nelas, porque preferia apenas debruçar-me com aqueles grandes desafios que nós tivemos e que acho que os outros não devem ter, com exceção de Moçambique, e também como o Brasil também discorreu nesse. Agora, em relação ao papel dos vários poderes, realmente isso tem sido uma nota muito positiva, porquanto durante este período que vigorou o estado de emergência, se vocês verificarem, nós, por força da Constituição, o Presidente da República deve escutar o Parlamento. E houve esta escutação e o Parlamento fez sair algumas resoluções onde foram aprovadas por unanimidade, na qual apoiava o Presidente da República naquilo que seria o decretar do estado de emergência. E tivemos também uma grande solidariedade com o Parlamento, porquanto nós agora, em sede do estado de calamidade, da situação de calamidade, nós tínhamos uma lei de calamidade, só que ela não diria a calamidade mais do ponto de vista natural e não do ponto de vista da calamidade atual, existente, que vigora, que estamos agora no mundo todo. Então precisávamos de adaptar esta legislação para poder, de seguida, adaptar medidas que não fossem medidas diretas do ponto de vista de restrição de direitos dos cidadãos, mas medidas que pudessem recomendar, acautelar e orientar os cidadãos, fruto da pandemia que estamos a viver, que não se consubstanciam sem restrições de direito, mas apenas um aviso de que tais consequências podem vir a alterar os comportamentos, movimentos, etc., das pessoas. Nesta ordem de ideias, temos tido uma grande solidariedade dos três poderes. Prova disso é que também o próprio Poder Judicial também acabou por, no âmbito do desafogamento dos sistemas prisionais, decretando uma espécie de licença provisória mais prolongada para alguns cidadãos detidos, para evitar que o contágio nas cadeias por força da lotação excessiva criássemos alguns problemas que depois poderíamos perder o controle. Quer dizer que no âmbito daquilo que são a solidariedade e a unidade dos poderes,
Em Angola não tivemos esse problema, estamos todos de acordo, estamos todos virados para o mesmo caso, e é de abraçar esse caso. Agora, em relação àquilo que é o ressurgimento da Comissão da Reforma da Justiça, ela vem num momento particular, porque coincidiu com a pandemia, mas, no entanto, se verificar até o meu CV, eu também já pertencia à comissão anterior de Reforma da Justiça. Esta só foi o ressurgimento, foram outras pessoas, outras entidades, porque nós precisamos de melhorar o nosso sistema de justiça. Temos leis que o Estatuto dos Magistrados é antigo, nós surgimos agora, se não sei se sabe, temos os tribunais da relação, e os tribunais da relação precisam de ser implantados, mas, no entanto, precisamos de uma série de aspectos, por exemplo, os processos, os recursos atualmente são diretos para o Tribunal Supremo, mas, no entanto, ao ser institucionalizado o Tribunal da Relação, há necessidade de se aprovar uma lei de processo, e foi por isso que a Comissão da Reforma, inclusive, apresentou já estes documentos que estão em sede do Parlamento para a sua discussão e aprovação, e também o Estatuto dos Magistrados. Com o surgimento dos juízes desembargadores, precisamos de acautelar o seu estatuto. Qual é o estatuto desses juízes no global, naquilo que é o exercício de todos? Porque temos os juízes provinciais agora, e temos os juízes de direito, e temos os juízes conselheiros do Supremo, mas não temos a figura dos juízes desembargadores, e precisamos de alterar rapidamente o Estatuto dos Magistrados para acautelar esta questão. Em suma, acho que tenha discorrido de tudo aquilo que foi as preocupações do Nuno, até porque estamos em crise de tempo. É isso mesmo. Muito obrigado. Com algum delay, vamos tentar já aproveitá-lo um pouco, entrando já no campo entre as 18 e as 19, mas eu tinha uma pergunta rápida para a Luciana. No fundo, eu queria aproveitar o facto de ter uma colega também no painel para a confrontar com o facto de como é que o Covid-19, o que é que a Covid-19 vai transformar no sistema judicial brasileiro, se já mudou alguma coisa. Também rapidamente. O trabalho nos tribunais não parou nem um dia desde o início da pandemia. Os processos já são virtuais há alguns anos, então continuamos trabalhando à distância. Inclusive, vários tribunais estão criando projetos para fazer audiência virtuais, algumas já estão acontecendo, atendimento ao público. Então, a grande parte dos tribunais avançou bastante no atendimento à distância. Surgiram muitos questionamentos e muitas dúvidas sobre a saúde pública, a relevância do tema cresceu muito, em razão da pandemia. Muitos tribunais prepararam para um incremento grande da demanda, criaram recomendações, buscaram auxílio técnico. O Conselho Nacional de Justiça também editou várias normas, inclusive recomendando aos juízes como tratar as questões da pandemia, dando maior deferência às decisões administrativas, buscando assegurar as condições mínimas para o enfrentamento da pandemia, assim por diante. No começo, a gente nós vimos até uma diminuição das demandas, mas isso só nas primeiras semanas. Depois, o número voltou a crescer, voltou a uma certa regularidade, também cresceu em algumas áreas. Há várias ações no judiciário relacionadas diretamente à pandemia, pedindo estruturação do sistema, pedindo leitos, estruturação de EPI, fornecimento de equipamento de proteção e assim por diante. Mas nós vimos principalmente um aumento nas demandas econômicas relacionadas à pandemia. Foi nessa área que as demandas mais cresceram. Nós temos muitas demandas na área tributária, pedindo prorrogação de pagamento de tributo, ações relacionadas à insolvência, questões imobiliárias, transporte aéreo, ações pedindo suspensão de corte de energia e água por conta da crise econômica, pedindo prorrogação de data de vencimento, suspendendo bloqueio de valores, impedindo despejo e assim por diante. Então, apesar de nós termos visto um número crescente de demandas em relação à pandemia, nós vimos muito mais demandas em relação ao impacto econômico da pandemia aqui no Brasil. Além disso, aquelas demandas que nós já tínhamos
envolvendo o direito à saúde, elas continuaram como já existia antes da pandemia. No Brasil, a gente tem essa peculiaridade, nós temos um grande número de ações judiciais, são mais de 2 milhões de ações envolvendo o direito à saúde, que solicitam acesso a tratamentos que não são oferecidos pelo sistema público de saúde ou mesmo pelo sistema privado, e há várias decisões que interferem na política pública. E muitas vezes essas decisões acabam atendendo o interesse individual, mas não consideram o impacto nos interesses coletivos e na desestrutura que elas acabam causando no sistema. E o nosso receio é que essas ações representassem um grande risco na situação atual, porque todos os recursos da saúde estão direcionados para o combate à Covid, né, num sistema que já tem muitas dificuldades e que já é subfinanciado. Então, havia um receio grande disso. No entanto, eu quero enxergar que a pandemia pode ser um divisor de águas na judicialização da saúde, como nós temos aqui no Brasil. Pois ela fez com que as pessoas pudessem efetivamente se colocar no lugar dos pacientes, dos médicos, dos gestores, deixou claro que qualquer um podia ser atingido, que a gente precisa de um sistema de saúde forte, estruturado, então todos passaram a querer e a entender a importância desse sistema. Isso pode fazer com que se desenvolva uma maior percepção do coletivo, criando condições de uma ação mais consciente, tanto por parte dos demandantes, mas também dos julgadores. As armas que nós temos, né, para o enfrentamento da pandemia, além das medidas econômicas para assegurar a manutenção das pessoas, mas falando propriamente das armas que podem acabar com a pandemia, são o isolamento e o sistema de saúde. E no atual contexto brasileiro, talvez nós estejamos caminhando para ter somente uma dessas armas, que é o sistema de saúde. Então é um momento essencial, não é só necessário, mas é essencial que nesse momento a gente passe a ter uma visão coletiva para a manutenção do sistema, e é isso que eu quero acreditar. Muito bem. De facto, a crise também uma clarificação, como disse, uma delimitação das águas de muitos assuntos, nomeadamente a questão do Estado de Direito e a questão da saúde pública está muito mais viva, muito mais clara quando somos confrontados com estas dificuldades. Paula, posso convidá-la a fazer um comentário final do que aqui foi discutido, no fundo para encerrar da melhor forma esta nossa conversa? Seria quase impossível, portanto, relatar tudo o que foi dito, mas se eu pudesse dizer alguma coisa que reunisse aquilo que se passou neste webinar, seria a importância do mesmo e do diálogo entre estes países que no fundo deviam ser muito unidos e com os quais nós aprendemos muito e portanto nunca parar portanto o diálogo. Se eu pudesse só dizer uma coisa, enfim, que sinto e que seria quase uma deixa final, é que saúde pública é essencialmente prevenção. É essencialmente prevenção, e eu acho que nós aqui falámos muito de prevenção, apesar de por vezes não termos notado, mas quase todos nós falámos de prevenção e por exemplo agora a Luciana disse uma coisa muito importante, que é um sistema de saúde, digamos que robusto, é a melhor forma, é uma das grandes formas digamos que de saúde pública de um país, sem dúvida. Portanto, no fundo este diálogo é fundamental. E depois, já agora, Nuno, gostava de dizer algo que seria, há uma grande ignorância na sociedade em relação não só ao que é o direito e estas medidas de emergência, etc. As pessoas têm receios às vezes infundados, outras vezes fundados, mas há uma enorme, portanto, ignorância em relação a este direito da emergência e também há necessidade, portanto, de nós confiarmos nos peritos, e não sei até que ponto é que eu lanço o repto, não poderíamos escrever um artigo em conjunto ou algo que pudesse falar um pouco sobre este direito da emergência nos nossos vários países e, portanto, fica aqui este repto à continuidade do diálogo e talvez de um diálogo mais, enfim, mais sólido ainda. É um desafio, Paula, que nós vamos com certeza assumir,
o João Pedro agora vai finalizar a nossa conferência e com certeza vai dar uma resposta muito concreta a esse aspecto. Eu penso que através do dossiê que o projeto está a criar no âmbito do Covid e Estado de Direito, no fundo faz todo o sentido partir para uma publicação desse género ou uma reflexão desse género. Fica o desafio. Eu agradeço a todos os presentes, foi um prazer imenso estar a falar com estas pessoas, ainda por cima simpáticas, não é? Tivemos aqui um tempo ótimo de proximidade, não obstante estarmos tão distantes uns dos outros. Já tínhamos todos com certeza saudades de estar próximos, sobretudo destes países. Eu habituei-me a viajar para eles e agora estou com algum síndrome de abstinência. Acho que estamos todos a viver um pouco disso. Passo a palavra para o João Pedro. Muito bem, Nuno, muito obrigado. Obrigado a todos, em nome do projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito, um projeto que é financiado pela União Europeia e cofinanciado e dirigido pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. É um prazer ter construído, isto no fundo são pontos que constroem, estas pontes de ligação que nós estabelecemos nestes webinars são importantíssimas, não só para o reforço dos laços que nos ligam, mas também para apontar caminhos comuns, aspectos comuns que estão a ser seguidos por cada um dos nossos países nesta área específica, a sua interferência com o Estado de Direito, com os princípios fundamentais, mas também, fundamentalmente, evitar que se cometam erros que, porventura, nós já cometemos ou outros países já cometeram, e que estas ligações, estas pontes, permitem a partilha de experiências e a melhor síntese possível em enfrentar questões tão fraturantes como esta da Covid-19. Muito obrigado a todos. Ao resto da professora Paula Lobato Faria, a doutora Dalmásia disse já que ia partilhar connosco o texto que preparou para este web seminar. Se nós conseguirmos ter um conjunto de intervenções que considere válidas, com todo o gosto que avançaríamos para mais esta parceria, a fazer uma publicação conjunta destas comunicações no âmbito deste ciclo de conferências. Segue-se o último ciclo de conferências no dia 18 de junho sobre o impacto do Covid-19 no sistema prisional, conto também com a vossa participação, já não se calhar na qualidade de oradores, mas como ouvintes. Muito obrigado a todos. Obrigado, Nuno. Obrigado, Paulo. Obrigada. Ana. Doutor Bem-vindo Oliveira, muito obrigado. Doutora Dalmácia. Doutor Carvalho Neto, de Luanda. À Sofia. A todos, ao Rui Simões, que garantiu a ligação à Justiça TV. Muito obrigado a todos e encontramos-nos no dia 18 de junho.